Senhor Jesus, meus nobres irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe de forma poderosa. Eu sou seu irmão em Cristo, Anderson, e você está no canal Sabedoria é Vida Eterna. Só para você entender, o que é sabedoria? Segundo o livro de Provérbios, sabedoria é a aplicação de tudo que você conhece. É você aplicar todo o seu conhecimento no seu viver diário. E por isso nós precisamos da palavra de Deus e aplicá-la em nossa vida, para que o nosso dia a dia seja conduzido pelo eterno Deus. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração, que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo de número 26, e o seu versículo de número 1 diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. A Bíblia vai trazer grandes conselhos para nós, sábios conselhos para as nossas vidas, e eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Eu já peço para você curtir aí o nosso canal, tá bom? Dá uma força para esse canal, para que nós possamos crescer e a palavra de Deus seja multiplicada, direcionada a vários corações. E a palavra de Deus vai nos instruir, meus irmãos, no livro do Gênesis, no capítulo 26, que estava tendo uma fome na terra. E a Bíblia diz que já havia tido um período de fome sobre a terra no período de Abraão, pai de Isaque. Então Isaque sai a peregrinar na terra de Gerar, vai até Abimeleque, rei dos filisteus. E a Bíblia diz que no versículo número 2, o Senhor aparece a Isaque e dá um conselho para ele, e dá uma direção para ele. O Senhor diz para ele, no versículo do número 2, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. O Senhor aparece a Isaque em um período de calamidade e dá um conselho para ele: olha, não desça ao Egito. Egito não é lugar de filho de Deus. Todos nós entendemos esta palavra e o conselho que Deus estava dando a Isaque para não descer no Egito. Egito, terra esta em que o povo de Deus foi afligido. Mas a Bíblia está aconselhando, Deus está aconselhando a Isaque: Isaque, não desça ao Egito. Logo mais à frente, este povo serviria de tropeço para o povo de Deus. E a Bíblia diz que neste conselho Deus aparece e fala: peregrina na terra que eu vou direcionar você, e eu serei contigo. Quem anda na direção de Deus e obedece à sua voz, Deus é com ele. E o texto está dizendo no versículo de número 3, eu te abençoarei. Quer ser abençoado, meu irmão? Ouça a voz de Deus. Quer ser abençoado, minha irmã? Ande na direção de Deus, não tome decisões precipitadas, não faça nada segundo o seu coração. Vou seguir o meu coração. Não faça isso, porque Jeremias falou que o coração é enganoso e ele é perverso mais do que todas as coisas. Quem conhece o coração do homem? Mas o versículo responde: o Senhor conhece o coração do homem. E por isso Deus não deixou descrito na palavra: siga o teu coração. Não, o texto está aconselhando: anda comigo, siga a minha direção. É por isso que o apóstolo Paulo aconselha os irmãos de Gálatas, lá no capítulo 5, e na partir do versículo 16, ele vai dizer para os irmãos andar em espírito.
cumprir a vontade do Espírito, seguir a vontade do Espírito, fazer a vontade do Espírito, porque a vontade do homem, a direção do homem, se não for dirigida por Deus, certamente, é como o escritor de Provérbios disse, que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o seu final são caminhos de morte. E o texto está dizendo que Deus está direcionando uma palavra para Isaac: você peregrina na terra que eu vou falar para você. Deus não impediu Isaac de sair no período de crise, de sair no período de fome, mas quando Isaac sai, Deus aparece para lhe dar uma direção, para falar com ele. E Deus está dizendo: porque a ti e a tua semente eu vou dar estas terras, eu vou confirmar o juramento que eu falei com teu pai Abraão, meu servo. Interessante é que o período é de fome, é que o período é de escassez. Isaac é servo de Deus. Abraão era servo de Deus. Aí alguém pode pensar: mas um servo de Deus pode passar por um período de crise? Sim, pode. À luz da Bíblia, toda a Bíblia sagrada, Deus prova o justo. E não tem coisa melhor que no dia da provação sentir a proteção, a provisão de Deus na nossa vida. E é por isso que Deus me trouxe nesse vídeo para dizer para você: se o período é de calamidade, se o período é de crise, anda com Deus, ouça a direção de Deus, viva a vontade de Deus para a sua vida, e você vai entender o processo do caminho, que às vezes Deus, o próprio Deus, irá nos provar e vai nos mostrar coisas excelentes no meio do caminho. E o texto está dizendo para nós que esse período de fome já houve na terra, e Deus está direcionando este homem por nome Isaac. Só que o que eu acho interessante nesse texto, meus irmãos, se os irmãos voltarem um versículo acima, no versículo 34 do capítulo 25 do livro de Gênesis, o texto está dizendo que Jacó deu pão a Esaú, filho de Isaac. E a Bíblia diz que por um prato de lentilhas que este Esaú, filho de Isaac, comeu por causa do cansaço, e Jacó agiu com uma certa malícia para pegar o direito, ou roubar-lhe o direito de primogenitura de seu irmão. A Bíblia diz que numa conversa, Esaú, então, ele vende o seu direito de primogenitura, algo que era inaceitável por Deus, algo que lá na frente foi feito lei pelo próprio Deus, algo que no Novo Testamento aos Hebreus o escritor diz que Esaú é um homem profano, porque desprezou as coisas de Deus, desconsiderou as coisas sagradas de Deus e trocou por um prato de lentilha. Não troque aquilo que Deus te deu por nada. Olha que Esaú está num período de calamidade e trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Não troque por nenhuma calamidade, por nenhuma fraqueza, por nenhuma fragilidade, por nenhum tempo de crise na tua vida. Não troque o que Deus depositou na tua vida. Você sabe muito bem que para conquistar algo na presença de Deus é custoso, é difícil, tem que romper, parece que as regiões celestiais, tem que buscar a Deus um dom específico que a gente tanto espera, que a gente tanto quer. Aí para a gente perder é por um momento de distração. Tome cuidado, vigie, fique esperto, fique atento na caminhada. Não troque aquilo que Deus te deu por nenhum período na tua vida, meu irmão. E o texto está dizendo que Esaú estava com muita fome, saiu para caçar e trocou o que era de sagrado na vida dele, o direito de primogenitura. O interessante é que logo ali na frente aconteceu um período de fome. Preste atenção, meus irmãos, da revelação de Deus para as nossas vidas. Eu quero que você receba este conselho dentro deste canal. Sabedoria é vida eterna, porque se você aplicar este conhecimento na tua vida, você vai ver como Deus vai prosperar o teu caminho. O texto está dizendo que este acontecimento estava dentro da casa de Isaac. O texto está dizendo que este problema estava dentro da casa de Isaac. O filho dele, Esaú, estava provocando a ira de Deus. O filho dele, Esaú, estava
segundo a Bíblia e todo o seu contexto, provocando a ira de Deus. E o texto diz que está tendo uma fome. No capítulo 26, Isaac está descendo para peregrinar em Gerar, está indo a Abimeleque, rei dos filisteus, e Deus aparece e dá um conselho para ele: não vai para o Egito, anda onde eu estou direcionando você. Agora, eu gostaria que os irmãos parassem e refletissem um pouco. O problema estava dentro da casa de Isaac, e Deus está falando com Isaac. Por que Deus não revelou o problema para Isaac? Por que Deus não falou para Isaac: Isaac, o teu filho está pecando contra mim, e eu preciso que você repreenda ele? Não, Deus não repreendeu Esaú. Deus não falou nada com Isaac, e o problema estava dentro da casa de Isaac. Não tem problemas que está acontecendo à sua volta, e após você tomar conhecimento dele, a gente não diz: por que Deus não falou comigo? Por que Deus não revelou para mim essa situação que estava dentro da minha casa? Por que Deus não revelou para mim? Ele sabia o que estava acontecendo na minha família, ele sabia o que estava acontecendo na vida do meu esposo, da minha esposa. Por que Deus não revelou? Deus fala comigo, Deus me usa para pregar uma palavra, para louvar um hino, para entregar um panfleto, para falar algo para alguém. Deus sempre me usa, sempre alguém fala para mim: olha, você é usado por Deus, e você tem um dom específico, e isto traz edificação. E quando você vai orar, Deus fala com você. Quando você vai estar na presença de Deus, cultuando na casa do Senhor, Deus te revela grandes coisas, Deus revela a palavra e tantas outras coisas que Deus mostra. E às vezes o problema que está dentro da tua casa, às vezes o problema que está perto de você, Deus não revela, como ele não revelou para Isaac. Por quê, meu irmão? E muitos se pegam perguntando, dizendo: por que Deus não revelou o problema que estava dentro de casa? Haja visto que este foi um problema muito sério, um problema familiar que gerou ali na frente um certo desconforto familiar, gerou até para o próprio Isaac uma resolução difícil do problema. Isaac depois teve que despedir Jacó para ir para a casa de Labão, porque o seu irmão Esaú queria matar ele. E por que Deus não revelou antes, para que o problema fosse resolvido? Não é assim na nossa vida, irmãos? Alguns problemas, quando a gente vai saber, o problema já estourou. O problema, na mente da gente, a gente pensa: puxa, se eu soubesse disso que estava acontecendo, eu teria resolvido esse problema, não tinha chegado nesse ponto. Mas agora Esaú está querendo matar Isaac. Esaú agora está desejando tirar a vida do irmão. Esaú libera uma palavra: é certo que o dia que o pai morrer, eu vou tirar a sua vida. Por que Deus não revelou esse problema? Por que Deus não revelou para Isaac, se Deus está dando uma direção para ele aqui, irmãos? É porque tem coisas que estão acontecendo na nossa volta. Escuta, está acontecendo dentro da nossa casa, está acontecendo dentro da igreja, está acontecendo dentro dos departamentos, está acontecendo em algumas famílias, está acontecendo dentro do casamento. E Deus não vai revelar. Deus vai continuar falando com você, Deus vai continuar te usando, e Deus não vai te revelar o que está acontecendo dentro da tua casa. Muitas vezes Deus vai estar lá em cima dizendo: este problema sou eu que vou resolver, não vou falar com ninguém. Porque talvez, se Deus fale do problema, a gente é precipitado, age de uma forma que não era para agir, fala o que não era para falar. E Deus está dizendo: este problema sou eu que vou resolver, este problema está nas minhas mãos, eu estou vendo tudo e eu vou resolver este problema. Tanto que lá na frente, no Val de Jaboque, Jacó, que enganou seu irmão, que mentiu para o teu pai, que roubou o direito de primogenitura, que tomou a bênção do teu irmão, o próprio Deus muda a história dele. O próprio Deus tem um encontro com Jacó, o próprio Deus forja o caráter dele, muda a história dele, para ele poder se encontrar com Esaú. E o próprio Deus deixou a história acontecer, e dentro da história Deus foi colocando as coisas no seu devido lugar, e o problema foi resolvido. Fica tranquilo, não perca a noite de sono por causa de um problema, meu irmão.
Não perca a noite de sono, mamãe, por causa de um problema. Deus está no controle da situação. O que Deus está dizendo é: anda na minha direção, viva a minha palavra, escuta a orientação que eu tenho para você. O que eu tenho para revelar, eu vou revelar. O que eu não quero revelar é porque eu mesmo estou entrando com providência. A história vai acontecer, o tempo vai passar e eu estou no controle de tudo. Deus está no controle, meu irmão. Fica tranquilo, fica tranquila, minha irmã. Não se preocupe com o problema que possa estar acontecendo dentro da tua casa. Deus está com as mãos estendidas sobre você, sobre a tua família. Permaneça na direção de Deus. E o texto continua dizendo que Deus está dando um conselho para Isaac. Num período de fome, num período de crise, num período de escassez, Deus está aconselhando ele. No versículo 4 do capítulo 26, eu vou multiplicar a tua semente, mas você precisa andar aonde eu te disser. É o conselho do versículo 2: habita na terra que eu te disser. Meus irmãos, tem tanta gente ouvindo tantas vozes que não é a voz de Deus. Porque eu vou mudar de igreja, porque eu vou mudar de casa, porque eu vou sair desse bairro. Escute, meu irmão, esta palavra de Deus. Ouça a voz de Deus para a tua vida. Ande na direção de Deus. Não sofra, meu irmão, não sofra, minha irmã. É Deus que colocou esta palavra agora na tua frente para você entender. Escute a minha direção. Eu tenho uma direção para a tua vida. E Ele está aconselhando: eu vou abençoar vocês como a estrela do céu, Isaac. Mas Deus está falando num período de crise, irmãos, num período de escassez, num período de fome. Deus está falando com ele: anda na minha presença no período contrário da tua vida. No versículo 5 ele diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e minhas leis. Deus está ensinando a Isaac: olha, eu estou falando com você hoje aqui porque teu pai Abraão andou na minha presença, e eu fiz uma promessa para ele quando ele estava aqui, que eu ia prosperar o caminho dele, a descendência dele. E eu estou aqui hoje falando com você: anda na minha presença, porque eu também vou abençoar a tua descendência. Meu irmão, se você andar na presença de Deus, Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar os teus filhos. Deus vai abençoar, Deus vai falar com eles, seja o caminho que eles estiverem tomando para a vida deles, Deus vai estar indo lá. Meu irmão, prova isso na Bíblia para mim. Vou provar para você dentro da Bíblia. Eu acabei de falar de um problema que estava tendo na casa de Jacó, de Esaú, de Isaac. E a Bíblia vai dizer para nós que Isaac obedeceu. Isaac estava aqui andando na direção de Deus, e quando Jacó estava com todo esse problema dentro de casa, enganando, mentindo, fugiu para não morrer, Deus apareceu para ele em Betel. Peraí, meu irmão, Deus apareceu para um mentiroso. Peraí, minha irmã, Deus estava aparecendo para um cara que estava trapaceando dentro de casa. Deus estava aparecendo e fazendo promessa para um homem que estava mentindo para o seu pai, que enganou o seu pai. Deus estava fazendo promessa para um rapaz que agiu com malícia, dando um prato de lentilha por mão para pegar o direito de primogenitura. É Isaac que andou na presença de Deus. Se você andar na presença de Deus, o teu filho pode andar no caminho que for, Deus vai aparecer para ele no meio do caminho, Deus vai fazer promessa para ele, e se ele ouvir a voz de Deus e obedecer, Deus vai fazer dele um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Não se preocupe, meus irmãos, com o período de calamidade, se preocupe em andar na presença de Deus. Eu estou aqui impulsionado pelo Espírito Santo. Estou aqui entregando essa mensagem para você de Deus.
Recebe essa mensagem de Deus para a tua vida, vive esta palavra. Só que a Bíblia diz, preste atenção, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. A Bíblia diz que Isaac, quando chegou na terra, porque Rebeca era muito formosa à vista, uma mulher muito bonita, ele teve uma conversa com ela: Rebeca, vem aqui, vamos conversar. Se alguém perguntar para você se você é minha esposa, você vai falar que você não é minha esposa, você é minha irmã. Por quê? Porque os homens dessa cidade vão querer me matar para tomar você como mulher. E fizeram esse combinado e chegaram na terra de Gerar mentindo. Não faça isso, meu irmão. Se Deus lhe direcionou em alguma coisa, não minta. Se Deus está dando um conselho, uma direção, um caminho para você, anda na presença dele, porque ele se encarrega de cuidar de você. E a Bíblia diz que assim eles fazem, entram naquela terra. Mas Abimeleque olha pela fresta da janela e vê Isaac brincando com Rebeca, e vê uma intimidade além do comum. Ele chama ele e fala: por que você mentiu para nós? Ela é sua esposa, não é? Ela é sua mulher. E ele diz: é minha mulher, sim, é que eu fiquei com medo de morrer. Abimeleque fala: por que você vai trazer tal mal para o nosso povo? Não faça isso. A partir de hoje eu estou fazendo um decreto, vai passar por todas as cidades, por todo o meu povo, que se alguém tocar na tua esposa, se alguém tocar em você, vai se ver comigo, vai morrer. É Deus provando para Isaac: Isaac, se eu falei, eu garanto. Se eu falei para você, e vai. Se eu falei para andar comigo, anda. Não precisa ter medo, meu irmão, do caminho. Deus está mostrando: eu que guardo você, eu que protejo você, eu estou contigo, fica tranquilo. Eu sou na tua vida. Eu já falei, vou multiplicar o teu caminho. Eu já falei, vou prosperar o teu caminho. Eu já falei, você com você. Então, meu irmão, acredita, coloca a tua fé em ação. Acredita que o período de calamidade, mas o tempo está passando, meu irmão. Não, mas está difícil. Continua acreditando, continua andando com Deus. Porventura o Deus que você serve não é o Deus do ouro e da prata, não é o Criador de tudo, não é o Deus que falou que seria com você. Então acredita, levanta a cabeça, vai para a casa de Deus adorar o nome do Senhor. Pega a tua família, dobre os joelhos, reconcilia com Deus dentro de casa, viva com Deus. Não precisa sair da presença dele, ele garante o que ele fala para você, meu irmão, minha irmã. Não precisa virar as costas para ele. Ele está dizendo: anda na minha presença, viva a minha palavra. Acredita. Deus está mandando eu entregar esse recado para você hoje. O texto diz, do versículo 11, que Abimeleque faz esse decreto, passa por toda a cidade e diz: ninguém toca neles, porque as mãos de Deus estavam sobre este homem, sobre esta família. Ninguém toca em Isaac, ninguém toca em Rebeca. Isto é a proteção de Deus, meus irmãos. E a Bíblia diz no versículo 12 do capítulo 26: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. No período de fome, no período de crise, o Senhor estava abençoando Isaac. O versículo 1 disse para nós que havia fome na terra além da primeira fome. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que o período de crise sempre haverá. O período de escassez sempre haverá. As dificuldades sempre haverão, mas Deus está dizendo: anda comigo, anda na minha presença, ouça a minha voz, receba a minha direção, seja uma pessoa sábia, receba o conselho de Deus e aplique na tua vida.
O texto está dizendo que Isaac começou a semear naquela terra, e ele começou a colher muito, porque o Senhor abençoava ele. Se o Senhor for na tua vida, não tem período de crise que vá derrubar a tua estrutura. O Senhor vai te abençoar. As mãos de Deus estará sobre você. Receba esta mensagem de Deus para a tua vida, meu irmão, minha irmã, receba. Só que o texto diz que Deus prosperou tanto, começou a prosperar tanto, começou a engrandecer o varão Isaac. Ele ia engrandecer no versículo 13 do capítulo 26, leia comigo na sua Bíblia aí. Começou a engrandecer ele, até que se tornou grande. Num período de fome, num período de escassez, Isaac estava se tornando grande, abençoado por Deus. Ele começou a ter possessão, começou a ter ovelhas, começou a ter vaca, muita gente ao serviço dele, de maneira que os filisteus começaram a invejar ele. A inveja vai bater no coração de alguém, porque as mãos de Deus estarão sobre a nossa vida, meus irmãos. Mas é Deus que garante a nossa proteção. Quando alguém se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, se você andar na direção de Deus. E a Bíblia diz que então Isaac foi embora dali, e ele fez o seu assento no vale de Gerar, e ele habitou lá. O problema começou a ficar grande, os filisteus começaram a invejar, e a Bíblia diz então que Isaac foi embora dali. Deus começou a engrandecer ele. Isaac pega a sua família, tudo que ele tem, e faz o assento dele no vale. Vale não é lugar de morar, vale não é lugar de se estar, mas o importante não é o lugar, mas sim quem está conosco no lugar. Receba esta palavra. O importante não é onde você mora, é quem está com você. O importante não é o período que está acontecendo na tua vida, o importante é quem está com você. Se Deus está com você, você será uma pessoa abençoada e próspera no caminho do Senhor Jesus. O texto continua dizendo que Isaac começa a cavar os poços de água que Abraão tinha cavado, e os filisteus entulhou os poços, porque tudo que você colocar as mãos, alguém vai querer fechar, para que você não prospere. Mas se você está seguindo a orientação de Deus, a orientação da palavra, fica tranquilo, meu irmão, que o lugar que você coloca a mão será abençoado. Então Isaac tem que ir embora, Isaac tem que sair de perto por causa da inveja. E o que ele faz? Ele faz o assento dele no vale de Gerar. E a Bíblia diz que o servo de Isaac começou a cavar o poço que estava com entulho, começou a tirar. É difícil, começou a cavar de novo. E o texto diz que eles achou águas vivas. Meu irmão, minha irmã que está ouvindo esta mensagem agora, olha lá para trás para algo que deu certo, para uma vida de oração que você tinha, quando você consagrava ao Senhor, quando você era uma pessoa que não ficava colocando minhocas na cabeça e dizia que não precisava congregar, você estava todo dia na casa do Senhor e ali você ouvia a voz de Deus, e ali você ouvia a direção de Deus para a tua vida, e talvez se estagnou no caminho, mas Deus está dizendo: vem, ouça a minha voz,
Volta a cavar os poços de novo, vai sair água viva de novo, você vai ser feliz de novo, vai ouvir a minha voz de novo, vai ser alimentado por mim de novo. Volta a cavar volta para a oração, volta para a consagração, volta com a tua família no meu altar, volta com o teu coração, volta que tem água viva para você. Deus tem coisa boa para a tua vida, volta. Mas olha aqui, só que os pastores de Gerar teve uma contenda com os pastores de Isaac, e viu que eles cavou e estava dando certo, disse: não, esse poço aí é nosso, isso daí que está aí é nosso. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele saiu de lá e cavou outro poço também, e também achou água. Mas lá também, os outros pastores, os outros pessoal que estava lá arrumou problema. Então ele saiu de lá de novo, partiu dali, no versículo 22, depois você lê o texto aí, meu irmão. Partiu dali, cavou outro poço, e ali ninguém arrumou problema, eles ficou ali sendo alimentado por Deus. Aonde você colocar a mão, alguém vai ficar de olho. Não, fica tranquilo. Você não vai perder nada se você sair e deixa que eles se alimentam com a bênção que Deus está dando na tua vida. Deixa que eles recebam a bênção que Deus deu para você, porque aonde você pisar, Deus será com você. E a Bíblia diz: e apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Isaac então edificou um altar e adorou o nome do Senhor Jesus. A Bíblia está dizendo que o período de crise sempre vai ter. A Bíblia está dizendo que Deus vai prosperar você num período de crise. A Bíblia está dizendo que invejosos vão se levantar. A Bíblia está dizendo que problemas ocultos podem estar dentro da tua casa, mas Deus estará resolvendo. A Bíblia está dizendo que se você ouvir a orientação dele, aonde você colocar a tua mão será próspero e abençoado. A Bíblia está dizendo: eu vou ser com você, eu vou te abençoar. Faça que nem Isaac, coloque o altar e adore o nome do Senhor dos Exércitos. Renda a ele a adoração. Aí Abimeleque, a Bíblia diz, aquele que ficou nervoso, aquele que tirou Isaac de lá, porque estava sendo mais próspero do que ele. Ele achou que estava usando das terras dele para ser próspero, mas não, a prosperidade na vida de Isaac era porque Deus era com ele, era porque a mão de Deus estava sobre a vida dele. Então ele vem até Isaac e diz: eu quero fazer um pacto com você. Eles vão se arrepender, irmãos, quando ver Deus prosperando a tua vida. E a Bíblia diz que eles reconhecem no versículo 28, e diz assim: e eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que disseram, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Eles vão querer andar com você, porque você anda com Deus. Eles vão querer aprender com você, porque você aprendeu com Deus. Anda com Deus, meus irmãos, e as bênçãos do Senhor será sobre a tua vida. Comenta aqui, meus irmãos, eu vou viver esta palavra, e Deus será comigo. Comenta aqui: já passei por muitos períodos de crise, e Deus sempre foi comigo. Comenta aqui: Deus sempre cuidou de mim, vai continuar cuidando de você. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. Mais uma vez eu peço a você, se inscreva nesse canal, comenta, sempre terá vídeos aqui edificantes para a tua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos, tá? Se você necessita de oração,
coloca o teu nome aqui e eu vou estar orando por você, apresentando a sua vida, a sua família diante do nosso Deus, e Ele estará entrando com providência na tua vida, tá bom, meu irmão? Que Deus em Cristo abençoe a tua vida de forma poderosa e especial.